Vamos falar sobre essa coisa da extrema-direita. Ontem, quando a gente estava aqui, no finalzinho do programa, né, Josias, a gente pegou uma fala do presidente Lula atacando o Congresso. E foi muito curioso, porque ele falou isso na cara do Hugo Mota. Até falou com ele ali. Vamos até relembrar e trazer esse trecho. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior. Ele falou isso ali, né, a situação do Congresso brasileiro, que é o que tem de pior. Eu lembro ontem, quando eu perguntei isso para o Josias, o Josias falou assim, ele tem razão, né? A gente está vivendo um Congresso muito ruim. Bom, claro que teve muita repercussão sobre isso, principalmente dos opositores a Lula. O Hugo Mota, que estava no palco ao lado dele, numa entrevista à Globo News, disse que ele entende as críticas do presidente Lula foram feitas à extrema-direita e não ao Congresso como um todo. Disse ele, nós assistimos várias vezes parlamentares criticarem o governo de forma muito veemente. Penso que essa polarização, por o presidente vir de um partido de esquerda e por haver uma extrema-direita bastante aguerrida, tem feito com que as críticas ultrapassem o tom em diversos episódios. Falou desse jeito. Bom, Nicolas Ferreira já foi para cima e falou contra Lula. Vamos assistir. O PT cansa. Esse é o sentimento, acredito que de todo brasileiro, que tem o mínimo aí 2 neurônios e um coração e um cérebro, que tem sentido esse sentimento de cansaço dia após dia, com um governo que coloca a culpa em todos, menos nele mesmo. Você olha um presidente da República que durante todo o tempo pinta, né, como se ele fosse um pacificador, sempre colocando nós contra eles, e na verdade não tem progresso nenhum para o país. Somente perseguição, somente provocação, e vem agora colocar como a culpa de todas as coisas no nosso país fosse do Congresso, e dizendo que nunca teve um Congresso tão baixo, né, na história. Congresso bom era o Congresso, né, que ele comprava os parlamentares com mensalão. Bom, Rogério Marinho, senador, também disse que Lula ataca o Congresso porque não tolera o contraditório. Tem vídeo dele? Não, é só... Vamos assistir. A grande maioria dos parlamentares, para não dizer a totalidade, na contramão do que afirmou hoje o eminente presidente Lula da Silva. Este parlamento tem nível, tem representatividade, tem legitimidade e, sobretudo, precisa ser respeitado na sua prerrogativa e no seu direito. Cabe ao presidente da República fazer a sua parte, mas não de respeitar o parlamento e de uma maneira, quanto mais, tentar ultrapassar o parlamento buscando o respaldo de um judiciário que muitas vezes está atrelado aos mesmos interesses e de uma forma pública. Diga-se de passagem, de uma forma pública, desequilibrando os poderes da República e a democracia. Muito obrigado, senhores. Ele até escreveu nas redes, né, que Lula quer um parlamento submisso e um judiciário alinhado ao seu projeto de poder. Esse é o pior Congresso, ô Sakamoto? Olha, eu não vejo, tem que usar vários critérios, mas considerando, digamos que ele está no top 5 assim, dos piores congressos da história. Um congresso, na verdade, que se preocupa mais com a sua própria proteção, com a liberdade para poder mandar emenda sem transparência, visando a sua própria reeleição ou o seu enriquecimento, né? E não necessariamente com as necessidades do público. E, por favor, não pense, eu não estou falando necessidades do governo, não. Né? A questão é necessidades do público. Tem um monte de temas importantes para ser discutido, né? E muito me admira. Na verdade, você vai pegar o deputado Nicolas Ferreira, o senador Rogério Marinho, eles estão falando que não, o Congresso, falando isso, é claro, eles estão querendo incitar os colegas contra o governo. Isso, politicamente, eu compreendo a ação deles. Estão tentando incitar os colegas contra o governo. Mas, para usar uma expressão do próprio Nicolas, quem tem 2 neurônios, o Tico e o Teco, ouvi isso e falei, pera lá, essas não são as mesmas pessoas que estavam defendendo a PEC da blindagem? Essas não são as mesmas pessoas que gastam mais tempo discutindo anistia do que isenção do imposto de renda para quem é mais pobre?
Isso não são as mesmas pessoas que dão uma banana para a questão ambiental, sabe? Para a questão sabe, de comunidades que são vítimas, são vulneráveis e estão esperando um monte de projeto de lei, questão de trabalho, regulamentação de aplicação, tem um monte de coisa para ser discutida. E parece que esses dois senhores, por exemplo, parece que a principal pauta do país é a anistia de Jair Messias Bolsonaro. Parece que a principal pauta no país são os próprios deputados, os próprios senadores aprovarem uma lei para defenderem a si mesmo, para blindarem a si mesmo de eventuais crimes que venham a ser cometidos. A questão, quando se avalia a qualidade do Congresso, mas o presidente Lula... O Lula, na verdade, eu acho que o Lula muitas vezes fala demais. Eu já falei isso. Sabe, isso aqui, na verdade, acaba atrapalhando negociações, articulações. Ele está no modo eleitoral, mas ele tem que saber que isso acaba atrapalhando articulações e negociações no Congresso Nacional. Né? Então, não acho que seria o melhor momento ou o melhor lugar para você poder fazer aquele tipo de crítica, ainda mais no momento em que ele está para cima. Claramente, ele fez isso, Fabiola, para arriscar no chão. Tô tirando cargo, tô tirando poder, ou vocês estão comigo e são aliados do governo, ou não estão. Então, o que o Lula está fazendo? Ele entrou no modo, tá comigo, não tá, beleza, é isso, e vai ser assim até o final do governo mesmo, né? Então, ele está arriscando uma linha no chão. Agora, eu acho, é claro, que neste caso, ele acaba entregando elemento para o pessoal da oposição tentar surfar em cima. Só que a oposição não tem moral. Por quê? Porque a oposição vem colocando como pautas principais no parlamento pautas de interesse de uma família só, que é o clã Bolsonaro, ou de um grupo político que é a extrema-direita. Então, é o seguinte, o Brasil tem muitos problemas, tem muita discussão. Economia, saúde, transporte, mineração, tem muita coisa. Não é anistia, não é blindagem, mas, infelizmente, a gente tem uma oposição que coloca que aponta que é. E isso ajuda a tornar esse Congresso Nacional uma das piores legislaturas.